Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de qualidade nos serviços de saúde e segurança do trabalho. Eu sou a professora Lohana e eu estarei ministrando essa aula para o curso técnico de segurança do trabalho do Instituto Monte Oreb. No decorrer da aula, caso surja alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco. Então vamos lá dar início à nossa aula. Qualidade nos serviços de saúde e segurança do trabalho. Um assunto muito importante. Primeiramente, que é a saúde do trabalhador, né? O trabalhador é a parte mais sensível, é quem está ligado diretamente aos riscos, ao trabalho. Então ele tem sempre estar num ambiente no qual ofereça qualidade, segurança. As normas, elas buscam sempre proteger o trabalhador, visando a saúde do trabalhador. Então, por isso que é um assunto muito importante. E oferecendo saúde, qualidade de serviço para o trabalhador vão gerar impactos em outros pontos, como, por exemplo, na qualidade do serviço, no rendimento, na produção. Se um trabalhador ele não tem um ambiente que te proporcione uma qualidade, ele não vai produzir com certa qualidade. Então, é um conjunto. Por isso que é tão importante. E nessa aula a gente vai falar dessa qualidade no serviço. Então, vamos lá. Aqui são algumas normas que estão trabalhando com a saúde e a segurança do trabalhador. A gente tem a NR4, que ela fala dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. A NR7, que são programas de controle médico de saúde operacional. A NR9, que são programas de prevenção de riscos ambientais. E a NR24, que são condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Na nossa aula de hoje, a gente vai estar trabalhando a NR9 e a NR24, certo? Então vamos lá, NR24, condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. A NR24, ela tem um objetivo que é oferecer essas condições mínimas de higiene e de conforto. Nessa norma, são observadas o número de trabalhadores. Então, funciona da seguinte forma. Uma empresa, ela tem um ambiente, o local de trabalho. A empresa ela tem que fazer adaptação para os trabalhadores. Então, essas adaptações elas são feitas de acordo com a quantidade, com o número de trabalhadores. De acordo com esse número que são montados os ambientes, os locais de trabalho, certo? Então, a norma ela fala isso, que é com base no número de trabalhadores, usuários do turno com maior contingente. Então, a norma ela vai trabalhar esse conforto e essa higiene no local de trabalho. A NR24, ela também fala das condições sanitárias e de conforto. Ela fala das instalações sanitárias, que são os banheiros, os vestiários, os refeitórios, as cozinhas, alojamentos. A gente agora vai dar embasamento em cada tópico. A gente vai falar mais específico de cada um. Primeiro são as instalações sanitárias. Uma instalação sanitária para cada grupo de 20 pessoas. Então, numa empresa, vamos supor que a gente tenha 40 trabalhadores. A gente vai ter que ter 2 instalações sanitárias, porque a norma ela fala, é uma instalação sanitária para cada 20 trabalhadores. Ela tem que ser separada por sexo, e ela também fala o seguinte, que será exigido um lavatório para cada 10 trabalhadores nas atividades com exposição e manuseio de material infectante. Então, se a empresa ela não oferece, se o trabalho não oferece esses riscos, não tem material infectante, não tem substâncias tóxicas, a quantidade é 1 para cada 20. Porém, se ela tiver exposição a esse material infectante, substâncias tóxicas, é necessário 1 a cada 10 trabalhadores. E diz o seguinte também, em estabelecimentos com funções comerciais, como por exemplo ambientes administrativos, a quantidade é menor. Pode ser um aparelho, uma instalação sanitária para cada 10 trabalhadores. Aí diz o seguinte, poderá ser disponibilizado apenas uma instalação individual. Essa instalação, ela pode ser comum entre os sexos, desde que garantidas as condições de privacidade. Então, como a gente viu anteriormente,
o ambiente de trabalho ele vai se adaptar ao trabalhador. Se a gente tem um ambiente que tem condições insalubres, vai ser um tipo de instalação. Se a gente tem um ambiente administrativo com até 10 trabalhadores, já é outra instalação. Então, tudo depende do tipo de serviço. Aqui diz o seguinte: as instalações sanitárias devem ser mantidas em condições de conservação, limpeza e higiene. É o básico do ambiente de trabalho. Não é somente as instalações sanitárias, é qualquer ambiente. Ele tem que ter essa conservação, tem que ter a limpeza, a higiene, é a saúde do trabalhador. Vamos supor que um trabalhador esteja em constante contato com um ambiente que não apresente uma higiene. Isso vai refletir na saúde dele. Consequentemente, vai refletir no trabalho que ele está prestando. Então, é muito importante essa conservação e essa limpeza. Ter piso e parede revestido por material impermeável e lavável. Por que um material lavável? São ambientes que apresentam uma grande quantidade de bactérias, de sujeira. Então, tem que ser um material de fácil limpeza. Então, tem que ser um material lavável. Peças sanitárias íntegras. Por que essas peças sanitárias íntegras? Imagina que um trabalhador vai no banheiro e o vaso sanitário apresenta um defeito, ou ele está quebrado, é um risco para o trabalhador, ele pode ter um ferimento, enfim. Então, tem que ter as peças íntegras. Possuir recipiente para descarte de papéis usados. Por quê? É a higiene e a limpeza do ambiente. Ser ventilados para o exterior ou com um sistema de exaustão forçada. Então, tem que ter a ventilação também adequada. Aí aqui tem os componentes sanitários e as bacias sanitárias. Os compartimentos destinados às bacias sanitárias devem ser individuais. Então, observe aqui na imagem. São ambientes individuais, não são ambientes coletivos. Tem que ter o ambiente tem que ser separado. Ter divisórias com a altura que mantenha seu interior indevassável, com vão inferior, que facilite a limpeza e a ventilação. Ou seja, observem aqui na imagem que ela tem essa altura inferior. É indevassável. Por que indevassável? Ele tem esse espaço que é para facilitar a limpeza e a ventilação e não é de fácil acesso. Você não consegue ter acesso a esse aparelho sanitário se a porta estiver fechada por esse espaço. Então, é indevassável por isso. E ser dotados de portas independentes providas de fecho que impeçam devassamento. Então, esses são os componentes que devem ter no ambiente sanitário. Mictório. Mictório, ele pode ser disponibilizado mictório, tipo individual ou calha coletiva com anteparo. No mictório do tipo calha coletiva, cada segmento de, no mínimo 60 centímetros, corresponderá a uma unidade para fins de dimensionamento da calha, ou seja, se o mictório, exemplo desse mictório aqui que a gente está observando, se ele tem uma distância de 60 centímetros, corresponde a um mictório. Então, como eu disse anteriormente, o cálculo é feito de acordo com a quantidade de trabalhadores que tem naquele ambiente de trabalho. Então, pode sim ser utilizado esse mictório de calha coletiva, só frisando o dimensionamento que fala na norma. O próximo são os lavatórios. O lavatório, ele poderá ser do tipo individual, calha de tampo coletivo com várias cubas, que a gente observa, possuindo torneiras, da mesma forma que o mictório, sendo cada segmento de 60 centímetros, que corresponde a um lavatório. Então, pode também ser aquela calha, só que tem que ser essa dimensão de 60 centímetros. O lavatório, ele deve ser provido de material ou dispositivo para limpeza, enxugo ou secagem das mãos. Importante, não pode ter o uso de toalhas coletivas. A gente tem que ter um papel toalha, não pode ser toalha, é a higienização. E a norma, ela cita todos esses fatores. Às vezes a gente não dá tanta importância, mas na norma fala essa importância. Chuveiro. Será exigido para cada grupo de trabalhadores ou fração um chuveiro para cada 10 trabalhadores
nas atividades laborais que haja exposição e manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes, que impregnam a pele e roupas do trabalhador. Então, se ele está trabalhando com esses materiais, vai ser um chuveiro para cada 10 trabalhadores. No caso de atividades laborais, em que haja contato com substâncias que provoquem deposição de poeiras, que impregnem na pele, mas não é tóxica, aí são um chuveiro para cada 20 trabalhadores. Então, é uma quantidade maior. Os compartimentos destinados aos chuveiros devem ser individuais e mantidos em conservação, limpeza e higiene, como eu havia dito. São fatores extremamente importantes, a conservação, a limpeza, a higiene. Em todos os ambientes vão citar essa conservação, essa limpeza, ter portas de acesso que impeçam o devassamento. Observem que é um ambiente fechado, tem que ser fechado, tem que dispor de chuveiro de água quente e fria. Então, esses são os componentes do chuveiro. Tem também que dispor de suporte para sabonete, toalha, é importante. Senão, a gente às vezes pensa, qual a importância? É importante sim. Se não tiver um local para você colocar a toalha, pode ocorrer de ele colocar a toalha em algum ambiente que esteja contaminado, se for um ambiente que tenha produtos tóxicos, enfim. Então, também tem que ter esse local para sabonete. Possui dimensões de acordo com o código de obra. A obra ela vem dimensionando o tamanho do banheiro, mas caso não esteja dimensionando, a NR diz o seguinte, que tem que ter no mínimo 80 centímetros por 80 centímetros. Também não pode colocar um local para o banho muito pequeno, né? A norma ela fala o mínimo que tem que ter, é o mínimo. Se o local de trabalho quiser oferecer um espaço maior, não tem problema. A norma fala o mínimo, que é 80 centímetros no chuveiro. Os vestiários. Todos os estabelecimentos devem ser dotados de vestiários quando a atividade exija a utilização de vestimentas de trabalho ou que seja imposto o uso de uniforme, cuja troca deve ser feita no próprio local de trabalho. Então, se, por exemplo, você trabalha num local e esse local exija que você utilize o uniforme e essa utilização seja feita no local de trabalho. Então, o local de trabalho ele tem que conter um vestiário para ser feita essa troca. E a atividade exija que o estabelecimento disponibilize chuveiro. Então, se você exerce uma atividade que precise de chuveiro, também tem que ter um vestiário. Então, nesses dois casos, tem que ter vestiário. Como eu informei, a empresa ela pode sim disponibilizar um vestiário para qualquer tipo de atividade, mas não é obrigatório. É obrigatório nesses casos. Aí, nesses casos, tem que ter. Os vestiários devem ter assentos em materiais lavável e impermeável e em número compatível com os trabalhadores. Lavável e permeável, justamente por causa da limpeza, da higiene e compatível com o número de trabalhadores. Não adianta também ter um vestiário muito pequeno que não vai atender à demanda da empresa. Então, como a gente viu no começo, é tudo baseado na quantidade de trabalhadores daquele ambiente. Dispor de armários individuais simples ou duplos com sistema de trancamento. A gente observa na imagem que é um vestiário, tem o assento e tem os armários também. Os armários. É admitido o uso rotativo de armários simples entre usuários, exceto nos casos em que estes sejam utilizados para guardar os EPIs. Então, se é um local que você tem que deixar o seu EPI, que é o seu equipamento de proteção individual, aquele armário ele não pode ser rotativo. Ele vai ser seu, você vai deixar o seu equipamento ali. E também em caso de material infectante. Se você trabalha com vestimentas que estão expostas a esse material, o armário ele também não vai ser rotativo. Imagina a segurança. Se você tem um armário rotativo e que você também trabalha com substâncias tóxicas, a próxima pessoa que for usar aquele armário, ela pode ter uma contaminação. Então, a gente sempre visa proteger a saúde do trabalhador. Então, nesses casos, o armário ele não pode ser rotativo.
Nas atividades laborais em que haja exposição e manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes, bem como naqueles em que haja contato com substâncias que provoquem disposição de poeiras, que impregnem a pele e as roupas do trabalhador, devem ser fornecidos armários de compartimentos duplos ou armários simples. Observem aqui na imagem, esse armário, ele é um armário duplo. Por que um armário duplo nesses casos? Você chega para trabalhar, você tem a necessidade de fazer a troca da roupa. Você vai deixar a sua roupa no armário e vai trabalhar com outra roupa que tem contato com esses materiais tóxicos. Quando você vai guardar essa roupa, se você colocar junto com a sua roupa de ir embora, você vai contaminar. Então essa é a importância do compartimento duplo. Se não for duplo, são armários simples, porém, 2 armários. Aqui é uma ilustração do armário de aço de compartimento duplo. Na norma, ela também fala da dimensão. Não pode também ser um armário muito pequeno. A norma diz o seguinte, ele tem que ter, no caso do duplo, ele tem que ter uma altura de 80 centímetros por 30 centímetros. Aqui ele tem a altura 80 por 30, é o duplo. Essa divisão é uma divisão horizontal. Pode ter uma divisão horizontal e vertical também. São dimensões diferentes. Mais pra frente a gente vai ver a divisão vertical. Ele tem que ter um espaço também de 40 centímetros, como a gente pode ver a profundidade do armário, 40 centímetros. Então essa dimensão mínima do armário pode ser maior? Pode. Não pode ser menor que essas dimensões apresentadas aqui na imagem. O próximo é o duplo também, só que com a divisão vertical. Tem que ter esse espaçamento de 25 centímetros e uma altura de 80 centímetros. Tem que ser dividido, não pode ter essa divisão na metade, porque não vai resolver. Tem que ser a divisão total. Então essas são as dimensões que a NR 24 dimensiona. Locais para refeições. Os empregadores devem oferecer aos seus trabalhadores locais em condição de conforto e higiene para a tomada das refeições por ocasiões dos intervalos concedidos durante a jornada de trabalho. Ou seja, esses intervalos é o horário que o trabalhador tem para suas refeições. Então tem que ser fornecido locais para refeição. É permitida a divisão dos trabalhadores do turno. Então, a gente tem um turno, os trabalhadores têm um turno, pode ser sim dividido, pode ser organizado para não sair todo mundo no mesmo turno, para oferecer conforto para os usuários, não tem problema. Tem que ter esse local, mas não tem problema de organizar para não ter muito fluxo, visando o conforto do trabalhador. Esses locais para tomada de refeições, para atender até 30 trabalhadores, devem ser destinados ou adaptados a este fim. Não pode ser qualquer lugar, tem que ser um local destinado. Observem que aqui é um local para refeição. Tem que ser arejado e apresentar boas condições de conservação, limpeza e higiene e possuir assentos e mesas, balcões ou similares suficientes para todos os usuários atendidos. Então essas são as condições mínimas que deve ter esse local para refeições. Frisando que aqui são as condições que deve ter até 30 trabalhadores. A gente tem um ambiente com mais de 30 trabalhadores. Aí tem que ser um local diferente. Tem que possuir espaços para circulação, possuir lavatórios instalados nas proximidades ou no próprio local de trabalho. Observem que num ambiente com 30 trabalhadores não há essa necessidade. Mais de 30 já tem essa necessidade de ter lavatórios instalados. Possuir assentos e mesas com superfícies ou coberturas laváveis ou descartáveis em números correspondentes aos usuários atendidos. Dispor de meios para aquecimentos das refeições, pode ser micro-ondas ou estufa,
enfim, tem que ter um meio para aquecimento e possuir recipientes com tampa para descarte de restos alimentares e descartáveis, justamente para visar a limpeza e a higiene daquele ambiente. Cozinhas. Cozinha não é necessário, porém, quando a empresa tiver um ambiente, devem ter essas condições. Tem empresas que elas fornecem alimentação, então ela tem que ter essas condições, que é ficar anexas aos locais para refeições e com ligação para os mesmos, dispor de aberturas para ventilação, protegidas com telas ou ventilação exaustora, possui lavatório para uso dos trabalhadores do serviço de alimentação, dispondo de material ou dispositivo para limpeza, enxugo ou secagem das mãos, proibindo-se novamente o uso de toalhas coletivas, dispor de sanitário próprio para uso exclusivo dos trabalhadores que manipulam aqueles gêneros alimentícios. Então, é um sanitário apenas para aqueles trabalhadores que estão mexendo diretamente com esses alimentos. Não é um sanitário de acesso a todos. É um sanitário exclusivo para esses trabalhadores que manipulam esses alimentos, visando também a segurança, a saúde e a higiene. Então, esses são os elementos que devem conter nas cozinhas. O próximo é o alojamento. O alojamento, ele é um local destinado à moradia temporária. Então, aqui no alojamento, ele tem que ter o dormitório, as instalações sanitárias, refeitório, áreas de vivência e local para lavagem e secagem de roupa. Esses são os componentes que deve ter no alojamento. Aqui na imagem, a gente pode observar que é um alojamento. Não é um alojamento de ambiente de trabalho, que a gente observa que tem área de lazer, piscina, mas aqui é uma ilustração de um alojamento. Os quartos dos dormitórios devem possuir colchões, lençóis, fronhas, cobertores e travesseiros limpos e higienizados, adequados às condições climáticas. Tem que ter ventilação natural. Essa deve ser utilizada conjuntamente com a ventilação artificial. Aí vai levar em consideração as condições climáticas do local. Observem nessa imagem aqui que a gente tem a ventilação natural e a ventilação artificial. É vedado o uso de 3 ou mais camas na mesma vertical, ou seja, só pode ter 2 camas. É questão de segurança e conforto. Possui capacidade máxima para 8 trabalhadores. Possui armários. Nessa imagem a gente observa que tem armário. E também as camas superiores das beliches devem ter proteção lateral e escada fixa à estrutura. Ou seja, essa escada tem que ser fixa, é a segurança, e as beliches têm essa proteção lateral. Então, esses são os componentes que devem ter no alojamento. E as disposições gerais. Em todos os locais de trabalho, deverá ser fornecida aos trabalhadores água potável, sendo proibido o uso de copos coletivos. O fornecimento de água deve ser feito por meio de bebedouros na proporção de 1 para cada 50 trabalhadores e deve ser realizada periodicamente a análise de potabilidade da água. Então, a empresa ela tem que fornecer essa água potável e essa água ela tem que ter essa análise, né? Se a água está realmente própria para consumo. Então, essa norma ela fala do conforto, das condições mínimas que tem que oferecer para o trabalhador. Agora vamos dar início à NR9, que ela fala sobre programas de prevenção de riscos ambientais. O objetivo da norma. A ANR ela tem como objetivo criar ações que visam a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores. E como é que ela faz isso? Ela faz por meio da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do controle. Como funcionam esses passos? A antecipação. Então, é feita uma antecipação dos riscos. A gente tem uma avaliação de quais são os riscos para os trabalhadores, certo? Então, é feita essa antecipação dos riscos.
Logo após o reconhecimento dos riscos, o que esses riscos podem causar na saúde do trabalhador? Vai ter a avaliação e o controle. Então, a gente verificou que tem um risco. Fez o reconhecimento de quais são os riscos. A gravidade do risco por meio da avaliação e o controle. Então, tem um risco e a gente tem que controlar esse risco. Então, a norma ela fala isso. Ela fala que é necessário esses quatro tópicos para oferecer a preservação da saúde, da integridade dos trabalhadores. Antes de entrarmos na norma, a gente vai falar sobre a diferença de risco e perigo, a definição de cada um. Perigo é o estado ou situação que inspira cuidado e o risco é o perigo ou possibilidade de perigo. Ou seja, o risco é quando a gente já tem um perigo e a gente entra em contato com aquele perigo e gera um risco. Aqui na imagem, a gente tem essa imagem ilustrativa, vai dar para definir melhor a diferença de risco e de perigo. Observem aqui nessa imagem, a gente tem uma imagem, na imagem a gente tem uma janela de vidro e tem um trabalhador que ele está usando a janela como apoio para ele limpar a janela. A gente tem um perigo, uma situação de perigo. Qual é o risco para esse trabalhador? A janela quebrar, que foi o que aconteceu. Então, ele tem o risco de acontecer um acidente por ele estar encostando essa escada na janela. Então, aqui é uma situação de perigo e o risco de acontecer um acidente. Então, essa é a diferença. Aqui na imagem, observe que a gente tem produtos inflamáveis. Tem um trabalhador que ele está fumando perto desse produto. Aqui é um produto que tem um perigo. E qual é o risco para ele de fumar aqui perto? O risco de um incêndio, que a gente observa aqui nessa imagem. Mais um exemplo é o piso molhado. O piso molhado ele tem um perigo. E qual é o risco? Do trabalhador se acidentar. Então essa é a diferença do risco e do perigo. A gente sabe nessa distinção, a gente pode prosseguir para o estudo da norma. Na norma, ela tem os riscos ambientais. A gente vai ver mais para frente quais são os riscos, mas aqui diz o seguinte: são os perigos que incidem sobre a saúde humana e o bem-estar dos trabalhadores associados a determinadas profissões. E esses riscos podem ser operacionais, que é um ambiente de trabalho. Por exemplo, um trabalhador que ele mexe com maquinário. Aquele maquinário, ele pode oferecer um risco para aquele trabalhador. Então, é da operação do trabalhador. É um risco operacional. Comportamentais. É um risco que é de acordo com o comportamento do trabalhador. Por exemplo, você está numa obra e naquele ambiente exige que você use EPI. Se você não está usando o EPI, que é o seu equipamento de proteção individual, você vai estar colocando a sua saúde em risco. E é o seu comportamento que está oferecendo risco. Então, é esse risco comportamental. E também tem os riscos ambientais, que é do ambiente de trabalho. Que a gente tem os riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Então, esses são os riscos ambientais, que são os riscos relacionados ao ambiente de trabalho. A gente vai entrar agora nos riscos físicos. Os riscos físicos são os riscos do ambiente mesmo de trabalho, como, por exemplo, o ruído, as vibrações, radiação ionizante. Vamos falar um pouco do ruído. O ruído é definido como um som indesejado, produto das atividades diárias da comunidade. O som representa as vibrações mecânicas da matéria, através do qual ocorre o fluxo de energia na forma de onda sonora. Então, esse ruído, ele é esse som indesejado. Muitos equipamentos emitem um ruído que no decorrer do tempo pode ser muito prejudicial, como por exemplo um motorista de ônibus. O motor ele é localizado na frente do ônibus. Aquele barulho o dia inteiro vai gerando um ruído. Então, são essas ondas sonoras que prejudicam. Então, são riscos físicos. Vibrações. É qualquer movimento que o corpo executa em torno de um ponto fixo. Esse movimento pode ser regular ou irregular, quando não segue um padrão determinado. Observem aqui na imagem
que tem um maquinário. Esse maquinário, ele está produzindo essa vibração. Então, vibração também é um risco físico. Mais pra frente a gente vai ver quais são os riscos para a saúde do trabalhador. Radiação ionizante. São emissões de energia em diversos níveis, como, por exemplo, ultravioleta, raio-x, raio gama. Essas radiações elas são encontradas em equipamentos de raio-x, em máquinas de ressonância. Então, essas são as radiações.